A paz do Senhor a todos. Hoje vamos estar meditando em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 9. Mas antes de ler o capítulo 9, vou dar uma resumida no capítulo anterior, que fala da história que começa dizendo que Sara havia recebido uma promessa de Deus de gerar filhos. Mas Sara e Abraão estavam bem velhos, estavam bem idosos, e a fé de Sara já estava abalada. Então, Sara, vendo que sua idade já estava avançada, tentou ajudar Deus, dar uma forcinha para Deus, para se cumprir a promessa a qual Deus tinha feito a Sara e Abraão. Então, Sara pegou a sua escrava H e entregou a Abraão para que Abraão tivesse filhos com ela. Sara conversou com Abraão e Abraão concordou. Então, Sara pegou sua escrava e entregou a Abraão. Ele foi, deitou-se com ela e acabou gerando Ismael. Ismael nasceu e passou alguns anos, já era um adolescente, quando Sara recebeu a promessa de Deus. Sara engravidou-se. E eis que nasceu Isaque, o filho da promessa. Certa vez, quando Isaque já tinha sido desmamado, Sara viu Ismael, filho de Agar, zombando do seu filho e não gostou daquela situação. Então Sara chegou até Abraão e reclamou e disse: livre-se dessa escrava e de seu filho. Nenhum filho de escrava vai participar da herança do meu filho. Abraão ficou muito aflito. Afinal de contas, Ismael era filho dele. Mas Deus disse a Abraão: não fica assim por causa do menino e da escrava. Faça o que Sara disse, e a sua descendência virá mesmo do menino Isaque. Quanto a Ismael, o filho da escrava, garanto também que farei dele uma grande nação, porque ele também é seu filho, e eu o abençoarei. O texto que vamos meditar agora da palavra encontra-se aqui no versículo 14, que diz assim: Abraão levantou cedo no dia seguinte, separou um pouco de comida e água e entregou para Agar. Mandou Agar e seu filho embora. E eles ficaram andando sem rumo pelo deserto. Quando acabou a água e a comida, a criança começou a passar fome. Agar entrou em desespero pela situação que eles estavam. Imagina você num deserto com seu filho, sem água, sem comida, o desespero, sem esperança nenhuma, sem ninguém sequer para te ajudar. Então Agar entrou em desespero, pegou seu filho, colocou debaixo de um arbusto e ficou à distância de 50 metros e disse: não vou aguentar ver o meu filho morrer. Então sentou-se e caiu em prantos. Mas Deus ouviu o menino chorando e enviou o anjo que chamou Agar do alto e disse: Agar, o que acontece? Não fique com medo. Deus ouviu o menino e sabe que ele está numa situação difícil. Agora levanta-se, pegue seu filho, abraça, vai que Deus fará dele uma grande nação. Na mesma hora, Deus abriu os olhos de Agar, que avistou um poço d'água. Então ela foi até o poço, encheu um cantil de água fresca e deu para o menino. Então o menino crescia. Deus foi com ele, lado a lado em todo o tempo. Eles moravam no deserto, ele tornou-se um arqueiro muito habilidoso no deserto que vivia, e a mãe dele conseguiu para ele uma esposa do Egito. A promessa que Deus fez a Abraão de que Ismael seria muito abençoado por ele e teria muitos filhos e seria uma grande nação se cumpriu. Ismael tornou-se pai de 12 príncipes, tornando-se uma grande nação. O
O que nós percebemos nessa história? É que H, ela era uma escrava. Ela não teve opção de escolha, de falar, não, eu quero ter um filho com Abraão, ou não, eu não quero ter um filho de Abraão. H não teve escolha. Simplesmente, ela foi jogada para Abraão para ter filho com Abraão. Ela não teve escolha de falar sim, quero, não quero. Então, a situação que H estava passando não foi culpa dela. Ela não teve essa escolha. Ela não teve como decidir. A culpa de estar no meio do deserto com o seu filho, ela deve ter se questionado isso com ela mesma. O que eu fiz para merecer isso? Por que estou passando por isso? Há um tempo atrás, H e seu filho viviam na tenda, viviam com belas farturas, com muitos alimentos, tinham uma vida boa, e de repente a vida deu uma reviravolta e tudo que eles tinham de bom se perdeu. Naquele tempo, eles começaram a viver um tempo de morte, né? Tomada pelo desespero. H começou a levantar a sua voz em choro, em plantos, porque a esperança dela já não tinha mais. Ela só via tristeza, ela só via morte na frente dela. Eu consigo imaginar a angústia, a angústia, o tormento no coração dela, vendo Ismael passando por aquele processo. O choro do menino foi tão alto que Deus ouviu e Deus socorreu H. E quando o anjo apareceu para H, o anjo falou: H, não temas. A palavra não temas, creio eu, que trouxe forças para H. Deus dizendo para mim e para você hoje: não temas, eu sou contigo. Não se preocupe. Ainda que não esteja enxergando a provisão, ainda que não esteja vendo nada em seu favor, ainda que não esteja vendo o direcionamento, não temas. Deus dizendo para nós hoje: não temas, eu sou o Senhor, estou contigo, não vou te desamparar. Através desta palavra, seja qual for o deserto que você estiver passando, não temas. Não devemos temer, porque a promessa do Senhor sobre nossas vidas é de que vamos ser abençoados. Vamos sim chegar no nosso propósito, mesmo passando por esse deserto. Então, não temas, diz o Senhor nesse dia. Não temas, sou eu contigo. Então, quando o anjo falou para H, não temas, isso ajudou ela a vencer o medo. Então, Deus abriu os olhos de H e ela enxergou o poço d'água. Ela se levantou, deu a água para o seu filho e seguiram em frente e foram muito abençoados, né? E se tornaram uma grande nação. Não temas hoje, Deus fala, não temas se você está no meio do deserto. E você muitas vezes olha e fala, nem sei por que estou passando por isso. Eu não tenho culpa de estar nesse deserto. A palavra de Deus fala, não temas, eu sou o teu escudo. Em Gênesis 15, versículo 1. Não temas, porque eu sou contigo. Em Gênesis 26, versículo 24. Não temas, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu dou o livramento. Êxodo 14, versículo 13. Não temas, pequenino rebanho. Lucas 12, 32. Qualquer batalha será vencida quando ouvir a palavra não temas, esta batalha será vencida. O deserto da nossa vida é processo para alcançarmos o propósito. E o propósito de Deus para a nossa vida é sempre de bênção, é sempre alcançar o melhor.
Então, não se questione, não se culpe por estar passando por dificuldade, por estar passando pelo deserto, mas confie em Deus, porque você é uma promessa de Deus. Você tem promessas de Deus sobre a sua vida. E assim como Deus cumpriu essa promessa na vida de Sara e na vida de Agar, para que se tornassem grandes nações, vai se cumprir na sua vida. Ismael não poderia viver junto com Sara, porque eles não teria como ser uma grande nação vivendo junto. Então foi preciso que Agar e Ismael saísse do comodismo, saísse daquele acampamento, para que eles fossem abençoados, para que eles tivessem as suas próprias bênçãos e se tornasse uma grande tribo. Então, muitas vezes, Deus vai nos tirar do comodismo, vai nos tirar da onde está cômodo, da onde está tranquilo, para que a gente passe por um processo de deserto, para que ali a gente venha receber a nossa bênção. Assim foram muitos abençoados por Deus. Deus vai te abençoar. Aguente firme. Se for preciso clamar, clame. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso gritar bem alto, grite, porque Deus está te ouvindo. E ele diz: não temas, eu sou contigo. Não temas, porque eu estou ao teu lado, te abençoando. E creia que o Senhor vai abrir os teus olhos, Deus vai começar a enviar a provisão, Deus vai começar a te mostrar a direção e a começar a caminhar para tomar a posse da sua bênção sobre a sua vida. Então, em meio ao deserto, não desanime. Em meio ao deserto, não volte para trás. Somente prossiga, clamando, chorando, gritando para o Senhor, porque o Senhor vai te abençoar. Mas não temas, porque Deus é contigo. E essas provas vai passar. Seja lá o que você estiver passando, o Senhor é contigo. E Ele está de braços estendidos para te direcionar no caminho certo, na direção certa, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso. Pai, muitas vezes passamos por processos a qual não entendemos, Senhor. Muitas vezes até nos julgamos a nós mesmos, tentando, Senhor, achar aonde é que nós erramos, tentando achar por que nós estamos passando por aquele processo. Mas o Senhor diz para nós neste dia: não se preocupe, porque você não tem culpa de estar onde está, não tem culpa de estar passando por esse processo, mas sou eu tratando, sou eu te lapidando, sou eu te direcionando para o caminho certo, e esse processo é só para que você venha ser fortalecido. Então, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, nos ajuda, Senhor, nos mantenha firme, Pai querido, nos teus caminhos, não nos deixe desanimar, não nos deixe, Senhor, entrar em desespero, mas que nós venhamos lembrar da tua palavra em todo tempo, de não temer, para que nós não venhamos temer, Senhor, o que nós não vemos, para que nós não venhamos temer, Senhor, a falta da provisão que a gente não consegue enxergar ainda, mas que sabemos que está a caminho, que sabemos que o Senhor já está preparando. Assim, Pai querido, como o Senhor foi com Agar no meio do deserto, assim como o Senhor ouviu o choro de Ismael, que o Senhor seja conosco, que o Senhor ouça as nossas orações e nos acalma, Senhor, o coração, e nos acalma a nossa alma, e abra os nossos olhos, assim como o Senhor abriu os olhos de Agar, para enxergar, Senhor, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, que estão por chegar, ou que já estão, Senhor, aos nossos olhos, e pelo desespero nós não conseguimos enxergar. Oh, Pai querido, abençoa todas as mães, Pai queridos, mães sem fronteiras, aquelas, Pai querido, que já entraram em desespero alguns dias, Senhor, pela vida dos teus filhos, que o Senhor possa, Pai amado, acalmar o coração,
Que o Senhor possa, Senhor da glória, começar a mostrar, Senhor, a provisão, para que elas venham ter paz, Senhor, no coração. Ah, Santo Deus, em nome de Jesus, abençoa cada mãe, abençoa cada filho. Oh, Pai querido, fortalece, Senhor, que elas venham sempre lembrar desta palavra, não temas, porque o não temas do Senhor nos traz força, porque o não temas do Senhor nos dá alegria, porque o não temas do Senhor nos mantém firme, Pai querido. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa cada mãe, Pai querido. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém, Jesus.